Certo, pessoal. Gravação iniciada, tá? A gente dá encerramento a essa questão das perguntas e retoma no final da aula. Desejo novamente a todos vocês um bom dia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar exercícios para a região da coluna vertebral. Basicamente, pessoal, esses exercícios eles vão atuar aqui com 3 movimentos. Quais são esses movimentos, tá? Gente, só lembrando de deixar os microfones no mudo, tá? Quais são esses 3 movimentos que nós vamos falar? Vamos falar sobre o movimento de flexão de tronco, tá? Ilustrado aqui nessa imagem. Vamos falar sobre o movimento de extensão de tronco, ilustrado aqui nessa outra imagem. E vamos falar sobre o movimento de flexão lateral de tronco, que pode ser feito da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que a gente pode visualizar nessa imagem aqui. Tá? Obviamente que nós vamos ter esses 3 exercícios aí e cada um deles tem inúmeras variações. Então, gente, vamos começar falando dos exercícios que nós popularmente batizamos como exercícios abdominais. Tá? Esses exercícios abdominais, pessoal, vão ser justamente os que envolvem a flexão da coluna lombar. Tá? Temos aqui, num primeiro momento, a nossa principal articulação envolvida, que vai ser a região da coluna vertebral, particularmente a coluna lombar. Aqui temos uma análise do movimento, na qual, na cor assim mais ou menos azul, nós temos os nossos agonistas, ou motores primários do movimento. Aqui, no caso, temos a figura do reto do abdômen, chamado de reto abdominal, e os nossos músculos oblíquos, divididos em internos e externos. Tá? Esses são os motores primários ou agonistas. Temos ainda aqui a figura do psoas. Vou colocar um xizinho aqui do lado. Não é que ele não seja trabalhado, mas é que ele atua na condição de sinergista, tá? Ou músculo acessório. Vou fazer uma entrada aqui. Ok, gente. Nessa imagem aqui, tá? Nós temos aqui a região dos oblíquos externos, a região do reto do abdômen, o reto abdominal, e a região dos oblíquos internos, tá? Todas essas 3 regiões são agonistas ou motoras primárias quando nós fazemos um exercício de flexão de tronco. Vou trazer primeiramente aqui para vocês opções de realizarmos flexões de tronco ou popularmente exercícios abdominais sem equipamentos, tá? Vamos ter os abdominais chamados supraabdominais, também podemos chamar de abdominal supra. Temos o infraabdominal, também podemos chamar de abdominal infra. E temos o abdominal oblíquo, que em alguns locais a gente também vai ver chamando de abdominal diagonal ou abdominal cruzado. Tá? Então, pessoal, vamos começar do supraabdominal. Tá? Então, pensem em supra, tá? Um macete também que vai valer para vocês para o supra e para o infra. Quando a gente vê supra, a gente está pensando acima ou superior. Tá? Justamente aqui no caso do abdominal supra, a gente vai estar movimentando essa parte aqui superior do nosso corpo. Tá? Então, se a gente for comparar o abdominal supra com o abdominal infra, já vai ser o que movimenta aqui a parte inferior do corpo, nós temos algumas análises que podem ser feitas quanto a isso. Tá? Quais são essas análises, pessoal? O padrão de ativação das regiões superior do abdômen e da região inferior do abdômen é bem semelhante, tá? No entanto, aqui no supraabdominal, a gente consegue ter uma intensidade maior de trabalho do reto abdominal ou reto do abdômen e também dos nossos músculos oblíquos externos, tá? Essa imagem aqui, pessoal,
que vai acompanhar a gente pela aula inteira, esse material aqui que foi disponibilizado para vocês, ele trabalhou com uma tecnologia chamada eletromiografia de superfície. Tá? Vou até mandar aqui no chat, caso alguém queira saber como escreve. Eletromiografia de superfície. Ou simplesmente a sigla é EMG. Tá? Bem, então, o que é que acontece, pessoal? Aqui nós temos uma série de eletrodos, a gente tem um equipamento aí, que inclusive é bem caro para fazer esse serviço, no qual esses eletrodos são conectados aos músculos que nós queremos analisar. Nesse caso aqui, eles conectaram ao reto do abdômen, nas partes de cima e nas partes de baixo, e nos oblíquos externos, tá? Aí você faz a pessoa executar o exercício, no caso aqui o supraabdominal. E aí, através disso, você tem sinal de ativação muscular, tá? Temos aqui na corzinha verde sinal de ativação da região superior do abdômen, na cor vermelha aproximadamente o sinal de ativação do reto do abdômen da parte inferior. Aqui na cor azul nós vamos ter o sinal de ativação do oblíquo externo. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu tenho para dizer para vocês é que isso aqui é sinal de ativação. Tá? O fato de eu ativar mais ou menos uma região, por exemplo, nesse caso aqui, está sendo mais ativado é o oblíquo externo, né? Está com 3, a parte supra do reto está 2,3, a parte infra do abdômen está 1,7. Então, qual é a conclusão que muitas pessoas tiram? Esse exercício ele vai hipertrofiar mais a região do oblíquo externo. Gente, isso está incorreto. Tá? Eu não posso afirmar que eu vou ter mais hipertrofia de oblíquo externo e nem que eu vou ganhar mais força, nem que eu vou ganhar mais resistência. Tá? Eu simplesmente posso afirmar que essa região do músculo é a parte mais ativada entre essas 3 que foram analisadas. Tá? Mas a gente não pode dizer necessariamente que essa região vai ser a que vai ganhar mais massa muscular, vai ganhar mais força. Tá? Saindo do supraabdominal, pessoal, nós temos o infraabdominal. Eu falava anteriormente para vocês, só em supra, pensa na parte de cima do corpo. Tá? Falou em infra, pensa na parte de baixo. O que é que ocorreu aqui de diferença do nosso supraabdominal para o infra? No supraabdominal, nós estávamos movimentando aqui a parte de cima do nosso corpo, correto? Região aí dos braços, a cabeça acompanhando, né, a cintura escapular. Quando a gente sai aqui para o infraabdominal, notem que a gente já está movimentando a parte de baixo do nosso corpo, né? Região aí dos membros inferiores, da cintura pélvica, né? Aqui a gente tem uma comparação do infra com o supra, tá? Então, como eu falava para vocês, o padrão de ativação dessa região superior do abdômen, né, da parte de cima do abdômen, da parte de baixo do reto abdominal, semelhantes, tá? A intensidade do trabalho do reto do abdômen menor, setinha apontando para baixo, e a intensidade do trabalho do oblíquo externo também é menor. Tá? Então, gente, se a gente fosse pensar em ativação, naquela situação que eu dei para vocês agora há pouco, o que iríamos imaginar? Que o exercício supraabdominal vai trazer mais hipertrofia no reto do abdômen, no oblíquo externo, é o infra. Aqui o infra tem menor ativação. Né? Mas, como eu falei para vocês, menor ou maior ativação não indica necessariamente uma menor ou uma maior hipertrofia muscular. Tá? Vamos para o abdominal oblíquo, pessoal, também chamado de abdominal na diagonal ou abdominal cruzado. Tá? Aqui a gente vai estar também fazendo uma flexão, mas notem que essa flexão ela se direciona. Tá? Por exemplo, aqui, o que está ocorrendo? Essa parte superior esquerda do corpo, ela está se movimentando em direção à parte inferior direita do corpo. Da mesma forma, eu poderia fazer na parte superior direita do corpo, fazendo a flexão
indo em direção à parte inferior esquerda, tá? Então, esse é o abdominal oblíquo, ou cruzado, ou diagonal. Tá? Aqui nós temos uma comparação com o abdominal supra, na qual nós vamos perceber que a intensidade de trabalho do reto do abdominal, o reto do abdômen, é menor. Tá? Mas a gente tem um ganho aqui em trabalho de oblíquo externo. Tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, é muito comum por aí as pessoas dizerem que no abdominal supra você vai trabalhar só a parte de cima do reto do abdômen, no abdominal infra você vai trabalhar só a parte de baixo, no oblíquo você vai trabalhar só as partes dos oblíquos, né? Músculos aí localizados nas regiões laterais. Gente, isso está totalmente errado. Tá? Tanto no supra, quanto no infra, quanto no oblíquo, nós trabalhamos todas as três porções aqui do abdômen. Tá? O que pode ocorrer de um exercício para o outro é de uma parte ser um pouco mais ativada que a outra. Tá? Bem, vamos falar agora, pessoal, sobre algumas possibilidades de exercícios abdominais, de exercícios de flexão de tronco, com equipamento. Tá? Nós temos a possibilidade de fazer o chamado inclinado, temos possibilidade de fazer com sobrecarga, com apoio cervical em suspensão. E aí vamos ver qual é cada cenário desses e ver também as particularidades. Bem, pessoal, inclinado, né, alguns autores também vão chamar de declinado. A gente tem um equipamento aqui, que é o que a gente pode estar chamando de prancha abdominal, tá? Ou simplesmente de prancha, porque aqui além do abdômen dá para trabalhar outras musculaturas. Tá? Tem uma prancha que vai deixar a gente inclinado. Notem que a parte dos membros inferiores está mais para cima. A parte dos membros superiores está mais para baixo. E basicamente você tem essa variação, mas faz a flexão, né? Se a gente comparar isso aqui com o abdominal supra que a gente viu anteriormente sem equipamento, a gente consegue aumentar a intensidade de trabalho do reto do abdômen, consegue aumentar a intensidade de trabalho do oblíquo externo. Uma variação interessante aqui de exercício. Tá? Comparem o sinal aqui, olha, 5 e 8,6. Né? Vocês notem que o sinal até aparece mais para a gente. E aqui, no caso, o oblíquo externo também. Se a gente for voltar aqui para comparar com o abdominal supra, olha a diferença, né? De ativação. Era um sinal bem fraquinho. E aqui já veio um sinal mais forte, né? Esse é o exercício abdominal inclinado, né? Utilizando um equipamento específico. Abdominal com sobrecarga, né, pessoal? Isso aí vai ter normalmente um equipamento que faz o uso das polias aqui. E nessas polias você pode selecionar uma carga para você trabalhar também, né? Você fica ali em uma posição sentado. Em comparação com o supra, a gente também tem aumento de trabalho do reto do abdômen. A gente também tem aumento de trabalho do oblíquo externo. Tá? O que é importante a gente notar, pessoal, essa intensidade de trabalho ela vai aumentar de acordo com a sobrecarga que nós vamos impor no equipamento. Tá? Se você está trabalhando com 5 quilos, é mais leve do que você trabalhar com 10 quilos. 10 quilos é mais leve do que você trabalhar com 20, né? E assim sucessivamente. Cada um vai determinando sua capacidade individual de realização de cargas. Alguns vão conseguir carregar cargas mais pesadas e outros vão conseguir carregar apenas cargas mais leves, mas isso vai progredindo de acordo com o processo de treinamento. Apoio cervical, tá, pessoal? Aqui a gente tem um equipamento no qual a nossa cervical fica aqui estabilizada, fica apoiada, né? Isso pode trazer também algumas variações no trabalho, tá? A gente vai ter uma redução na amplitude de movimento da coluna, né? Vamos conseguir movimentar um pouco menos por conta dessa estabilização da cervical, né? Da região do pescoço. E a intensidade de trabalho do reto do abdômen é semelhante, tá?
intensidade de trabalho do oblíquo externo também é semelhante aqui. Aqui a diferença vai ser mais na amplitude de movimento e na questão da segurança da cervical. Ainda vou comentar mais com vocês daqui a pouquinho. Abdominal em suspensão, pessoal, né? A gente utiliza aquelas chamadas paralelas aqui, né? E aí podemos realizar esse exercício. Aqui a gente tem maior intensidade de trabalho do reto do abdômen, tá? E do oblíquo externo, quando comparado lá com o abdominal suprazinho tradicional. Vamos pensar agora, pessoal, na posição do quadril, né? Quando nós realizamos o abdominal solo. O nosso quadril está flexionado ou se o nosso quadril está estendido. Será que isso traz alguma diferença no exercício? E a resposta é que sim. Essa posição de flexão do quadril, pessoal, ela vai diminuir o comprimento do psoas, tá? Ou seja, vai encurtar a musculatura. Se vocês se recordam de aulas anteriores, quando falamos de insuficiência ativa, né? Se o músculo ele já está contraído, ele já está encurtado, ele tem uma redução da atividade muscular dele. Isso aqui vai reduzir a tensão desse músculo sobre a coluna lombar. Isso vai evitar que a gente venha a realizar uma ação de extensão, por exemplo. Além desse aspecto de proteção da coluna, esse ato da gente flexionar o quadril vai aumentar a intensidade de trabalho dos nossos abdominais, tá? Por quê? Porque quando a gente flexiona o quadril, a gente diminui a ativação desses flexores que auxiliariam na execução do movimento, tá? Então, a gente deixa de ter esse papel de auxiliar deles quando o quadril está flexionado. Então, gente, essa é a posição mais comum, né? Quadril aqui flexionado, a coxa mais próxima do tronco, né? Essa versão aqui ela vai ser mais segura, tá? Vai trazer um pouco mais de atividade. Temos a opção, gente, quadril aqui estendido, né? Notem aqui que a coxa está mais afastada do tronco. Essa versão, pessoal, ela vai trazer um pouco de ativação aí dos nossos músculos flexores do quadril, tá? Auxiliando. Vai também forçar um pouco mais a coluna. Então, se a gente está trabalhando com uma pessoa que tem a coluna lesionada, seria mais interessante fazer com o quadril flexionado mesmo, pelo menos no início do processo de treinamento. Vamos falar aqui sobre abdominais e a cervical, né? A região aí do pescoço. E aí eu falava anteriormente para vocês, esse exercício, né, do ponto de vista da cervical, dá para a gente realizar sem equipamento, dá para a gente realizar com equipamento de apoio da cervical, que nós mostramos aqui agora há pouco. Bem, pessoal, a utilização desse equipamento vai ter um objetivo aí de aliviar a tensão na região da cervical, na região do pescoço. Né? A gente tem aquelas pessoas que a gente até brinca na academia que eles não fazem abdominal, né? Que eles fazem pescoçal. A pessoa movimenta mais a cervical do que a lombar, que seria o que deveria ser movimentado no exercício, tá? Então, esse equipamento ele vai ter esse objetivo de aliviar essa tensão, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de estabilizar essa região, de pessoas que sentem dores, que têm lesão, por exemplo. Então, olha, aqui essa imagem ela mostra para a gente, pessoal, esternocleidomastoideo, músculo aí da região cervical e para vertebrais cervicais, tá? Então aqui a gente tem uma ativação de 2.3, 0.3, quando fazemos o exercício sem o equipamento cervical. Quando nós acrescentamos o equipamento, estabilizar a cervical, nós vimos uma ativação de 1.7 e 0.1, tá? Você força menos a cervical utilizando esse equipamento em relação à versão do exercício sem uso de equipamento de estabilização. Ainda falando de abdominais e cervical, pessoal, a gente pode pensar o efeito desse equipamento ele vai trazer sobre a ativação específica dos músculos do abdômen. Né? Quando a gente compara o abdominal com equipamento que tem apoio para a cervical,
O supraabdominal, sem o equipamento, o nível de atividade dos músculos abdominais, exemplo reto do abdômen, e o oblíquo externo ele vai ser semelhante, tá? Não vai mudar muita coisa. Então, as duas formas de execução do exercício são indicadas, tá? O que vai mudar, como eu falei para vocês, é que com o apoio cervical a gente força menos a cervical. Então, sem equipamento, tá? Ativações aqui. Com equipamento, as ativações, tá? A gente muda pouca coisa no trabalho do abdômen sem o equipamento de apoio para cervical. Vamos pensar agora, pessoal, nos abdominais, nos nossos músculos oblíquos, externo e interno. Então, pode se perguntar qual é a melhor forma para a gente trabalhar essa musculatura, né? Será que a gente utilizando o equipamento com apoio cervical é interessante? Será que é melhor fazer o exercício livre, né, sem equipamento? Então, gente, é a forma ideal da gente trabalhar esses músculos realizando exercício sem equipamento, tá? Vou já mostrar para vocês o porquê, porque o equipamento ele vai atrapalhar a execução. A forma como é indicada a utilização do equipamento com apoio cervical para trabalhar os oblíquos, na verdade, ela não consegue atingir esse objetivo. Porque o movimento de rotação da coluna vai ocorrer apenas no posicionamento inicial, a partir do qual o movimento realizado passa a ser de flexão ou flexão lateral da coluna, dependendo da posição da cintura pélvica. Sendo que a intensificação do trabalho dos músculos oblíquos é obtida com o movimento de rotação da coluna. O exercício realizado no equipamento com apoio cervical ele não vai ser adequado para esse fim. Então, considerando-se o fato de que o movimento de rotação não vai ocorrer durante este exercício. Tá? Então, olhem aqui, pessoal. Olha a pessoa executando livre, né? Vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Está livre para executar. Aqui no equipamento, a pessoa ela tenta jogar a esquerda para a direita ou direita para a esquerda, o equipamento ele vem tudo junto, tá? Isso aqui diminui muito a ativação dos oblíquos, tá? Olhem aqui o sinal de ativação 7.2, aqui 0.5, tá? Então seria melhor a gente fazer o exercício sem equipamento do que com equipamento, pensando no oblíquo externo, tá? Respiração e abdominais, pessoal. Embora seja uma aula de biomecânica, né? A respiração, a forma que você respira, ou até mesmo o ato de você não respirar, quando você realiza o exercício para o abdômen, isso vai mudar a ativação também. Tá? Aqui a gente tem um tipo de respiração, quando a gente está executando exercícios de flexão de tronco, né? A gente tem um tipo de respiração mais adequado para a gente realizar durante esse exercício, a chamada respiração passiva. A gente inspira durante a fase excêntrica, expira na fase concêntrica. Ou seja, quando você está retornando ao solo, pessoal, deixa eu desativar aqui rapidinho. Então, pessoal, quando você está retornando aqui ao solo, imagina você subiu, né? Você está retornando, você inspira, tá? Você está levantando do solo, você vai soltar o ar. Tá? Então, esse tipo de respiração, qual você solta o ar na subida, puxa o ar na descida, vai ser mais recomendado para trabalho dos nossos músculos abdominais aqui do ponto de vista da respiração. Tá? E por que isso ocorre, pessoal? Isso ocorre porque a ação dos músculos transversos do abdômen e dos oblíquos externos, internos, na fase de respiração forçada, tá? Isso ocorre em auxílio desses músculos. Tá? Então, eles são responsáveis pelo movimento de depressão das costelas. Então, a gente, fazendo essa respiração chamada passiva, a gente maximiza a ação desses músculos. Tá? Então, novamente, qual é a respiração adequada? Você desceu, puxou o ar, você subiu, soltou o ar. Tá? Fase excêntrica, puxa o ar, fase concêntrica, solta o ar.
Olhem, só para vocês terem uma ideia, o dobro de ativação com a respiração, sem a respiração, 1,5. Gente, outra questão que a gente falou já anteriormente, mas vou tocar aí num ponto, né, um pouco mais polêmico, a questão do abdominal supra e infra. Né? Como eu falava para vocês, supra a gente movimenta a parte de cima do corpo, né? E infra a gente movimenta a parte de baixo, né? Abaixo do tronco, acima do tronco. No caso do supra, movimentamos os membros superiores, movimentamos a cervical também. No caso do infra, movimentamos o quadril e os membros inferiores. O que acontece, pessoal? Tem muita gente falando, vocês já devem ter visto isso nas academias, a pessoa chega e fala para você, o supra é para trabalhar a parte de cima do abdômen, vai trabalhar só isso, o infra é para trabalhar só a parte de baixo do abdômen. Isso não está correto, pessoal. Eu até trouxe aqui para vocês uma discussão sobre essa temática. Exercícios supra e infra-abdominais foram por muito tempo indicados com o objetivo de enfatizar a região superior, né, a parte de cima, e a região inferior, a parte de baixo do reto abdômen. Tá? No entanto, os estudos eles mostram que isso aí não tem comprovação, tá, pessoal? A ativação aqui da região inferior do reto do abdômen ela não é intensificada quando o exercício é realizado pelo movimento da cintura pélvica, que ocorre aqui no infraabdominal. Tá? Assim como a região superior não é intensificada quando o exercício é realizado pelo movimento do tronco, né? De cima aí. Ou seja, o padrão de ativação dessas regiões ele vai independer se você está fazendo abdominal supra, se você está fazendo abdominal infra. Tá? Tanto supra quanto infra ativam a parte de cima, ativam a parte de baixo do abdômen, sem grandes diferenças. A gente pode utilizar a nomenclatura supra-infra? Pode, mas mais para se referir à porção do corpo que está se movimentando, não para se referir à porção do abdômen que está sendo trabalhada. Tá? A gente ainda tem, pessoal, a questão do equipamento com sobrecarga, né? E a coluna lombar. Então, se a gente voltar aí atrás algumas semanas, não sei se vocês se recordam, mas eu falei para vocês uma posição na qual a nossa coluna ela sofre muita tensão quando a gente está sentado, correto? Quando a gente está deitado ou quando a gente está em pé, a gente tem menor tensão na nossa coluna. Tá? Então, quando a gente faz aquele exercício de abdômen com sobrecarga na polia, que eu mostrei para vocês, né, sentado, ele tem maior tensão na coluna do que o exercício que a gente faz deitado no solo. Tá? Por isso, a posição de realização do exercício abdominal no equipamento com sobrecarga vai aumentar a pressão sobre os discos intervertebrais e essa pressão vai ser maior do que nos exercícios realizados em decúbito dorsal, né? Realizado aí deitado no solo. Tá? Esse exercício aqui, gente. Tá? Esse exercício ele é ruim por causa disso? Não, mas ele força mais a nossa coluna. Se for uma pessoa que está com uma hérnia de disco, que está se recuperando de uma lesão na coluna, melhor evitar isso aqui. Tá? Melhor dar opção para fazer no solo. Tá? Lembrando, não é um exercício ruim, não é um exercício proibido. Alguns públicos pode ser evitado no primeiro momento e depois acrescentado. Tá? E aí, por fim, pessoal, abdominais e a postura corporal. Né? A gente vai ter uma importância aqui do exercício abdominal, de flexão de tronco, a postura corporal. Tá? A importância da função abdominal no controle da postura é amplamente discutida na literatura, principalmente pelo seu papel de controle na hiperlordose lombar. Fato que leva a uma prescrição indiscriminada e excessiva de exercícios abdominais. Esse procedimento vai acarretar um desequilíbrio entre a musculatura abdominal e a vertebral lombar. Estes últimos são negligenciados nos programas de treinamento. Tá? O que acontece, pessoal? Existe muito professor que passa muitos exercícios aqui para flexão do tronco, vão fortalecer a região anterior, a parte da frente aqui, da coluna, né, do tronco, e passam poucos exercícios de extensão, são os que fortalecem a região de trás, tá? Isso pode gerar um desequilíbrio entre a parte da frente e a parte de trás. Vamos supor, o cara faz 10 exercícios de flexão de tronco, faz só um para extensão de tronco. Tá?
Isso gera um desequilíbrio entre a parte da frente e a parte de trás do nosso corpo. Isso pode levar a desequilíbrio postural e até lesões mesmo na coluna vertebral. Tá? A gente tem que adequar essa dose. Tá? Ok, pessoal. Deixa eu interromper aqui a nossa gravação.